Então, pessoal, eu pedi para que vocês dessem uma olhadinha no capítulo 3 da apostila Desbravando Java e Orientação a Objetos. Pedi para que dessem uma lida nesse capítulo desse livro, no início dele, principalmente iniciando no capítulo 3.1, criando um molde de livro. E aí o livro vai ensinar você como é que cria um molde de livro, ou seja, uma classe livro. Como é que cadastra os dados dessa classe ou desse molde de livros e como é que apresenta os dados desse molde. Então, pedi para que vocês fizessem até esse capítulo 3.1. No capítulo 3.2, ele já utiliza método, e aí eu quero que você faça comigo na sala. Então eu não cobrei essa parte aqui do 3.2. Eu pedi apenas para que você reproduzisse o que o livro faz no 3.1, só que utilizando como exemplo outra classe. O livro usou livro, né? A classe livro, e para cada dupla eu pedi que fizesse uma classe diferente. Eu vou usar um exemplo aqui para reproduzir isso em forma de vídeo, né? Eu vou usar a classe veículo. Deixa eu mostrar aqui essa classe. Então essa classe veículo, o nome dela é veículo, ela tem variáveis de cada tipo, né? Tem a variável código do tipo int, nome do tipo string, modelo do veículo do tipo string, tipo do tipo string, cor string. Essas variáveis de classe a gente chama ela de atributos, tá ok? Futuramente terá o nome dos métodos aqui, mas no método a gente não vai entrar agora. Então vou criar um projeto aqui no NetBeans, arquivo, novo projeto, aplicação Java. Então é criar um projeto como a gente já vem criando normalmente. Vou dar um nome para esse projeto, você coloca o nome da dupla, eu vou colocar meu nome aqui, Eliomar Projeto, que eu acredito que cada dupla vai seguir com esse projeto até o fim. Finalizar. Ok, então vou criar um pacote aqui. Vou chamar esse pacote de moldes. Vou criar a minha classe aqui, uma classe básica. Vou chamar ela de veículo. E aqui eu defino a classe. Quais são os atributos ou as variáveis que essa classe vai ter? Bem, no meu diagrama diz que vai ter código, nome, modelo, tipo e cor. Então vamos lá, código, string nome, não precisa seguir a ordem que está no diagrama, mas é bom seguir para não esquecer de nenhum. Ok, então esse é o molde, vamos dizer que é a forma, né, que o objeto veículo vai ter. Então aqui na classe você define tudo que ele vai ter. Por enquanto a gente define o que vai ter, o que vai cadastrar. Futuramente a gente vai definir os métodos também, ou seja, quais os comportamentos que essa classe veículo vai ter. Então definimos o modelo do veículo. Agora eu vou criar uma classe aqui, outra classe, né? Que essa classe vai ser a classe de cadastro. Essa classe de cadastro vai ter o método main. Veja que na classe que a gente define o que vai ter, né, o que a classe vai ter, código, nome, modelo e tipo, não tem o método main, porque ela não vai ser uma classe de execução. Ela vai ser apenas uma classe para definir. Então essa outra classe que vai ser de execução de cadastro, eu vou dar o nome de cadastro, poderia ser qualquer nome também. Vou chamar de cadastro veículo. Criar aqui um método main. Então é o seguinte, para que a gente cadastre um veículo, assim como o livro ensina, né? Você precisa criar um objeto dessa classe veículo.
E ele ensina aqui que para criar um objeto, o comando é o new e o nome da classe. Esse objeto ele vai ter que ser jogado em alguma variável do mesmo tipo, ou seja, do tipo livro. No nosso caso aqui, no meu caso, né, no meu exemplo, é veículo. Eu vou dar o nome de veículo 1. Poderia ser qualquer nome, é o nome de uma variável qualquer, pode ser qualquer nome. E nome de variável começando em minúsculo. E aí eu vou dar o comando new, que aí o compilador do Java vai criar um novo objeto na memória. Mas que objeto? Aí eu digo aqui, ó, objeto livro. Abre parênteses e fecha parênteses. Opa! É o objeto veículo, né? Ok, então essa classe aqui, essa variável, vai receber o endereço de memória aonde esse objeto foi criado. Na sala eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, né? Mas por enquanto entenda assim, que o comando new vai criar um objeto na memória, ou seja, alocar um espaço na memória para que caiba todas as variáveis daquele veículo, daquele objeto. E aí vai jogar esse endereço de memória nessa variável. Então, tudo que a gente fizer com essa variável veículo 1 vai estar fazendo nesse lugar de memória onde está esse objeto. Então, se eu criar 10 objetos de veículos, cada objeto desse vai estar em um espaço diferente na memória. Então, vou preencher aqui esse objeto, veículo 1. E como é que preenche? Eu digito ponto. E aí tudo que está nessa classe veículo vai aparecer aqui. Todos os métodos, todas as variáveis. Por enquanto, só aparecem as variáveis que a gente criou. Ou melhor dizendo, os atributos que a gente criou. Então vou preencher aqui. Não precisa seguir uma ordem. Eu vou seguir a ordem que está aqui aparecendo. Então código. Vou preencher com código 1, mas poderia ser qualquer um. Opa. Sérios problemas de digitação aqui. Então a cor, como é do tipo string, então temos que passar entre aspas. Então a cor seria, colocar aqui vermelho. Modelo também é string, então vou preencher com o nome do veículo. E por último, um tipo. Não precisa preencher todos, mas como são poucos aqui, eu estou preenchendo todos. Então, tipo, vou chamar de carro, que poderia ser carro, poderia ser moto, qualquer tipo de veículo. Então, preenchi esse veículo. Agora eu vou exibir os dados dele. Então, vamos supor que aqui seja o código. E aí, como é que eu exibo uma informação que está dentro desse objeto, né? Numa variável específica desse objeto veículo 1. Digito o nome do objeto, ponto, e acesso à variável que eu quero exibir o valor que está nela. Nesse caso é o código, então vou colocar o código aqui. Pronto, somente isso. Assim como a gente coloca qualquer variável aqui e o print vai exibir o valor que ela tem, da mesma forma é uma variável que está dentro de um objeto. Se você digitar o nome do objeto e acessar essa variável, o valor que está nessa variável vai ser exibido. No caso aqui, o valor 1. Então assim a gente faz para os demais. Eu vou estar copiando aqui. Então aqui seria a cor. Aqui seria o modelo. Aqui o nome do veículo.
e o tipo dele. Então, se a gente executar esse arquivo, então vai ser exibido aqui, ó, código 1, cor vermelho, modelo absolute, nome Bravo, tipo carro. A gente poderia fazer esses valores aqui com o scanner, né, pedindo para o usuário digitar cada valor desse. Seria mais interessante. Só que no caso a gente está focando, eu quero que vocês foquem mais na criação de um objeto. Como é que cria um objeto? Como é que joga esse objeto numa variável? Como é que acessa os valores dessa variável? Como é que joga um valor aqui dentro? Então, como eu quero que vocês foquem nisso, se usar o scanner, a gente vai misturar mais coisas, vai ficar difícil de entender no início. Depois a gente implementa essas coisas. Se você quiser fazer, pode fazer, mas eu não exijo isso para esse trabalho. Ok? Então, vou criar um segundo objeto aqui. Vou copiar essa mesma coisa. Tipo, o livro ensina a criar dois objetos, né, diferentes. A preencher cada objeto e exibir os valores dele. Então vou criar aqui, ó, não pode ser com o mesmo nome. Veja, eu não posso criar a mesma variável. Então vou dar outro nome aqui, veículo 2. É o mesmo comando para criar um novo objeto. Então ele vai criar um novo objeto na memória. Não vai ser mais aquele espaço que ele deu aqui no início, né, na memória. Vai ser um novo espaço na memória que ele vai reservar e vai jogar nessa variável veículo 2. E aqui, veículo 2, acessa o código dele e joga o código. Vou colocar o 2, poderia ser qualquer valor. Eu já vou mudar em todos aqui. E só mudar os valores. A cor, branco, modelo, colocar LTZ, que seria do Cruze, e o tipo carro também. Para exibir esses valores do veículo 2, do objeto veículo 2, vou copiar aqui que já está pronto, só acrescentar aqui. Esses prints poderiam ser os dois ao final. Não precisa ser logo na sequência, assim. Então, veículo 2. Aqui só muda o nome do objeto. Ok, vou executar novamente. E aqui vai aparecer, ó, código 1, cor vermelho, modelo absolute, nome Bravo, tipo carro. Aí código 2, cor branco, modelo LTZ, nome Cruze, tipo carro. Então você pode caprichar mais, né, nesses prints aqui, colocando tipo carro, veículo 1, aqui veículo 2. Mas eu vou deixar, para deixar o vídeo curto, eu vou focar só nisso mesmo. Você pode melhorar esse código aí. Então, só ilustrando, pessoal, o que acontece na memória quando você dá o comando new. Eu criei aqui, ó, uma ilustração que diz o seguinte. Aqui seria, imaginem que aqui seria a memória, a posição 1, 2, 3, 4, né, o byte, né? Começa em 0, mas aqui eu coloquei 1, depois eu corrijo. 2, 3, 4, 5, 6, até o tamanho máximo da memória. Se for a memória de 1 GB, vai ser 1024. Então, mas aqui é só para ilustrar. Então é o seguinte, quando você dá o comando new, por exemplo, quando a gente fez o comando new e jogou na variável veículo 1, essa variável veículo 1, ela vai receber o endereço de memória que inicia aquele objeto. Então vamos supor que o compilador reservou o espaço na memória do byte 1 até o byte 4, né, e jogou em cada byte desse. Vamos imaginar, não seria exatamente assim, apenas para a gente entender melhor. Então vamos supor que na variável nome ele jogou o valor Bravo, na variável modelo ele criou o valor absolute tipo carro e na cor vermelho e preencheu cada espaço de memória referente ao objeto do veículo 1. Quando a gente deu mais um comando new e jogou no veículo 2, vamos supor que o compilador decidiu reservar na memória um espaço que começa do byte 8, mesmo estando o livro 5, 6 ou 7, ele decidiu por algum motivo começar no byte 8 até o byte
11. E aí ele jogou os valores em cada atributo desse objeto, em cada variável desse objeto. Então veja, cada comando new que a gente dá é criado um novo espaço na memória suficiente para que preencha todos os atributos. Então como é que o compilador ele sabe que para criar aquele objeto ele precisa reservar esse espaço na memória que caiba o nome, modelo, tipo e cor? Ele vai lá na classe onde você definiu o que ela vai ter. E aí ele decidiu criar daquela forma de acordo com o que a classe diz. Então, eu costumo dizer que a classe, vou colocar aqui, voltar em veículo, né? Essa classe aqui, vamos supor que ela é morta. Ela não é uma classe de execução. Ela é uma classe que serve apenas como um molde para o compilador saber o que ele tem que fazer na memória. Então ele vai saber, ó, tem que criar um espaço para código, nome, modelo, tipo e cor. Na classe cadastro, aí sim, é que a gente cria o objeto e aí vai cadastrando esse objeto, vai exibindo da forma que a gente bem entender e precisar. Essa classe sim, ela não é morta, né? Ela é preenchida, ela preenche a memória com esses dados, ela busca na memória esses dados, quando a gente dá o comando print. Ok? Então espero que esse vídeo tenha ajudado. Então o exercício é simples assim, pessoal.